Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história clássica, a história moderna e a era científica da meteorologia. O comportamento da atmosfera foi provavelmente uma das maiores preocupações do homem primitivo nômade, ignorante e indefeso. O estudo da meteorologia surgiu então com a necessidade de ele se proteger de seu meio ambiente. Já na antiga Babilônia, eram feitas observações meteorológicas e generalizações, como transpareceu no antigo provérbio inscrito em placa de barro, que é datada de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e sobre a guarda do Museu de Londres. Nessa placa está escrito: quando um anel circunda o Sol, chuva cairá. É até hoje conhecido esse provérbio e muito usado popularmente. Sócrates, em 400 anos antes de Cristo, refere-se a Platão como um homem sábio e pensador das coisas supraterrestres. Essa denominação, em grego, forneceu a origem da palavra meteorologia. No entanto, só se cabe a Aristóteles o mérito de ter escrito o primeiro tratado de meteorologia. Esse tratado de meteorologia foi chamado de Meteorológica e foi a primeira vez que se criou um documento escrito só sobre esse assunto. É o que se tem notícia, né? Primeiro que se tem notícia, pode ter tido outros antes disso. Da antiguidade até o século XVI eram atribuídas causas sobrenaturais aos fenômenos atmosféricos. Porém, com a invenção do termômetro e do anemômetro por Galileu, muito famoso, e do barômetro por Torricelli, o famoso barômetro de Mercúrio, em 1644, as observações meteorológicas passaram a ter um caráter mais quantitativo e regular do que qualitativo, e permitiram a instalação de algumas estações na Itália. Então, nessa região da Itália foi uma das primeiras regiões a ter um observatório de serviço, estações meteorológicas. E a gente teve também na Grécia algumas torres de vento muito antigas. A partir daí passou-se a explicar os fenômenos observados anteriormente tidos como origem sobrenatural, embasando-se nos trabalhos científicos do Boyle, em 1659, e sobre as relações que o Boyle falou sobre as relações entre volume e pressão do ar, e do Hadley em 1735, que ele falou sobre as influências da rotação da Terra nos ventos alísios. O Boyle é muito famoso pela equação de Boyle, que você aprende lá em Física 2, que é a parte de fluidos, né? Benjamin Franklin, em 1752, ele estudou a eletricidade atmosférica, muito famoso por soltar pipas em meio às tempestades. Ele também foi um diplomata muito famoso e fundador, um dos pais dos Estados Unidos. Lavoisier, em 1783, também fez parte dessa história clássica da meteorologia, que falou sobre a composição do ar. Depois disso, nós temos uma divisão nas eras, né? Dentro da história moderna da meteorologia, nós temos divisões, três eras que podemos dividir: a era empírica, que é a primeira delas, que vai de 1860 a 1920. Nela ocorreu a primeira divulgação de previsão meteorológica, muito importante, feita na Holanda, que alertou para a possível ocorrência de uma violenta tormenta em junho de 1860. Isso só foi possível graças à invenção do telégrafo, outra invenção muito importante dessa época que revolucionou, em 1845, que permitiu a rápida transmissão de informações meteorológicas necessárias para a preparação de cartas sinóticas, para a previsão e suas divulgações, muito usada a carta sinótica hoje em dia também.
Previsões começaram também a ser feitas e divulgadas na Inglaterra em 1861. É importante notar que os principais países foram a Inglaterra, na França em 1863 e nos Estados Unidos em 1870. E a Holanda também foi importante ali. A segunda era é da transição, uma era chamada de transição, que vai de 1920 a 1950. É bem caracterizada pelo aparecimento da teoria das frentes frias e quentes, lançadas por Jacob Bjerknes, um norueguês, na Noruega. A regularidade das observações da alta atmosfera graças às invenções da radiosonda permitiu também o desenvolvimento da importante teoria das ondas, muito importante essa teoria das ondas, e também das características do tempo em latitudes temperadas. Tudo isso formulado por Rossby e, como vocês vão ver mais para frente no curso, as famosas ondas de Rossby, né? E também pelos colaboradores na Universidade de Chicago. Além disso, a invenção do rádio foi muito importante porque permitiu que as observações feitas a bordo de navios, né, pudessem ser transmitidas para os serviços de meteorologia, que nós temos hoje as estações de meteorologia também a bordo de navios, de aviões, mais para frente, né. Foram transmitidos para os serviços meteorológicos de cada país em questão. Foi nessa fase, ainda durante a valiosíssima a tragédia da Segunda Guerra Mundial, que o radar meteorológico foi inventado. No começo foi para propósitos militares, né, mas proporcionou uma ferramenta valiosíssima para a observação, localização e acompanhamento da evolução de fenômenos catastróficos, como os furacões. Vale ressaltar e os tornados, né? Vale ressaltar que aqui que também o trabalho pioneiro do meteorologista, muito famoso meteorologista inglês, Richardson. É intrigante a história dele, porque em 1922 ele publicou um livro sobre a previsão do tempo por métodos numéricos. Foi um dos primeiros a publicar isso. Nesse trabalho, o Richardson chega à conclusão de que para fornecer a previsão do tempo por métodos numéricos para um dia, seria necessário um serviço meteorológico com 64 mil pessoas para calcular os vários passos da integração das equações. Tamanha complexidade do problema, né? Hoje em dia, os resultados do trabalho não lograram sucesso na época, porque precisava de muitas pessoas, apesar de estar correto o que ele disse. Ele foi retomado mais tarde e foi importante porque formou a base para a moderna previsão do tempo, por meio de computadores eletrônicos mais para frente, na era científica, que é a era que nós vamos falar agora, né? Bom, nós chegamos na era científica, a terceira era vai de 1950 até os dias atuais. O sucesso dos métodos físicos e numéricos na previsão do tempo, eles sobrepujaram a metodologia empírica que existia antes. Esse sucesso e o uso rotineiro desses novos métodos abriram um caminho para uma nova era na história do tempo. O primeiro esforço para aplicar os princípios físicos na previsão aparece no trabalho do próprio Bjerknes, em 1904. No entanto, somente com o advento dos computadores eletrônicos é que houve um grande impulso na previsão numérica de tempo. O desafio posto pela falha de Richardson, lá com 64 mil pessoas, para se fazer uma previsão numérica, na época, foi retomado pelo matemático von Neumann, muito famoso por ter criado a arquitetura dos computadores que até hoje é usada, e pelo meteorologista Jules Charney, os quais, os dois, usando o computador ENIAC 4, o ENIAC 4 no Instituto para Estudos Avançados da Universidade de Princeton, em 1946,
foram os primeiros a ter o sucesso com a previsão do tempo através de integração numérica das equações diferenciais que regem os movimentos da atmosfera do nosso planeta. A base fundamental para esse avanço foi justamente provida pelos trabalhos teóricos de Rossby, Charnes e de Ide sobre a estrutura e propagação de ondas barotrópicas e baroclínicas, associadas aos ciclones e anticiclones existentes na atmosfera e latitudes temperadas. Desde então, durante essas 3 décadas de uso operacional, a previsão numérica de tempo teve um desenvolvimento extraordinário, passando de modelos barotrópicos, né? É importante notar nessa era científica que os modelos passaram de barotrópicos que são de um nível só, para modelos baroclínicos, que são multiníveis e em escala global. Apesar dessa evolução, o elemento humano ainda é indispensável na previsão do tempo em escala regional e local. E no caso de ocorrência de eventos catastróficos, como tempestades severas, geadas e enchentes. Pode-se dizer que a previsão numérica é apenas uma das ferramentas de trabalho do previsor, não é só isso, se bem que muito mais poderosas. O último grande evento no desenvolvimento da meteorologia moderna e da previsão do tempo foi a colocação dos famosos satélites meteorológicos em órbita ao redor da Terra, hoje fazendo parte integrante e essencial do Sistema Mundial de Observações Meteorológicas. Os satélites fornecem imagens de todo o planeta a cada 30 minutos, alguns menos, alguns mais, e não deixam passar despercebidos dos meteorologistas tempestades, furacões, que ocorrem desprovidas da rede convencional de observações, como, por exemplo, os nossos queridos oceanos, que cobrem cerca de 70% do globo. Há quem afirme, então, que, inclusive, o próprio Vianello, que dentro de alguns anos os satélites deverão suprir as necessidades de observações para a previsão em escala sinótica. Bom, é isso. Em breve nós vamos falar um pouco sobre a história da meteorologia no Brasil. Até.